Olá, meu nome é Carlos Cabral, Customer Engineer de Google Cloud, e nessa apresentação vamos falar sobre Introdução a API Management, APIs, API Management e casos de uso. O objetivo de hoje é para uma audiência técnica de desenvolvedores, arquitetos, times de plataforma, e primeiramente vamos entender aí, fazer um baseline de entendimento sobre o que são APIs, entender melhor as diferentes formas de implementar APIs no alto nível, entender também os principais aspectos e pilares de API Management, os principais casos de uso e arquiteturas de alto nível aí para API Management e, por fim, vamos terminar discutindo um pouco o que é o desenvolvimento API First e como isso se encaixa na cadeia de valor digital. Vamos começar? Vamos começar definindo aí um baseline. O que são APIs e por que APIs são tão faladas e tão interessantes? APIs potencializam aí a criação de novas experiências digitais. Vamos pegar então um exemplo aí típico de varejo. Se o site ou aplicação que você está usando foi bem construída, você realmente nem vai notar as APIs ali. Você simplesmente faz a sua compra. Você pode ver ali a foto do produto, preços, reviews, informações falando se o produto está em estoque, promoções, eventualmente até uma estimativa de entrega. O ponto é que todas essas informações são entregues através de APIs. Boas APIs permitem aos desenvolvedores de aplicação criar aplicações aí de uma forma muito fácil e muito ágil, e isso tem um valor muito grande. Outro ponto é que boas APIs permitem organizações rapidamente mudar e pivotar de acordo com as demandas do mercado. E, finalmente, boas APIs potencializam a inovação. APIs são Application Programming Interfaces. Isso quer dizer, de um lado, nós temos os produtores de um dado serviço. Pense, por exemplo, no serviço de estoque, que quer manter ali a contagem, o estado de todos os produtos numa dada localização. Como que uma outra aplicação, a aplicação consumidora, que está desse lado aqui, vai aprender sobre essa informação? Que tipo de inputs ela precisa prover? Qual o formato específico que ela deve esperar em retorno? O peso do produto vai estar ali em quilos, vai estar em libras? Então, toda essa informação do outro lado, do lado do consumidor, precisa para saber consumir os dados e os serviços. Então, a API, que está aí bem no centro, define essa interface. É como se fosse um contrato entre os dois lados, certo? Então, é basicamente o serviço de estoque dizendo ali, de inventário, dizendo, olha, qualquer um que quer consumir minha informação precisa prover essa credencial e o ID do produto e deve esperar em retorno, uma contagem do produto, descrição e o peso em quilo desses produtos. Então, esse contrato é claro e, mais importante, deve ser reutilizável. Quer dizer, diferentes consumidores podem utilizar esse mesmo serviço enquanto eles estiverem utilizando esse mesmo contrato. Isso habilita escala e evita comunicações ponto a ponto de formato específico. Por fim, a gente pode ver as APIs também como uma porta. Elas basicamente dão acesso a recursos que seriam internos ou privados. As portas podem dar acesso a consumidores legítimos, mas ao mesmo tempo podem bloquear entidades que a gente não quer dar acesso. É nesse ponto que entra o tema aí de API Security, mas a gente não vai discutir isso em detalhes nessa introdução. Vamos falar um pouco agora sobre a implementação de uma API. Onde que a API fica exatamente? Bom, a primeira estratégia que a gente está mostrando aqui nessa página é justamente uma na qual a gente codifica a API totalmente. Ou seja, a gente pode usar a nossa linguagem preferida, nosso framework, etc. Nessa estratégia, tipicamente, a lógica de negócio e a API, que é a interface, que é o contrato, que é a porta, são basicamente a mesma unidade de implementação do ponto de vista da arquitetura. Mesmo que ali atrás seja um grande monolito ou mesmo um microserviço bem pequenininho. Outra abordagem muito similar é se a gente tivesse uma interface, a API implementada como um código bem pequeno só para isso também. Independentemente desses modos, essa abordagem ela é muito ok, se a sua empresa tem apenas pouquíssimas APIs. O ponto é, olha nesse slide quantas coisas que um desenvolvedor tem que considerar quando está criando aí, uma API, ou mesmo time de arquitetura, infraestrutura, e todos os tipos de preocupações e responsabilidades que a gente precisa endereçar. E note que tudo isso que está nessa lista aí é para cada API que vai ser desenvolvida. Claramente, isso apresenta um grande desafio em termos de escala. Uma estratégia para resolver esse problema que a gente mostrou no caso anterior é a estratégia do API Gateway. Nessa estratégia, a gente adiciona uma camada adicional na arquitetura, que é o próprio API Gateway. Ele pode ser visto basicamente como um proxy reverso
na arquitetura que vai pegar o request original, executar alguma lógica que foi configurada nele, e aí vai encaminhar o request para o sistema correto que esteja atrás dele, que agora a gente chama de back-end ou target, né, da perspectiva da API. Nesse modelo, a definição e implementação da API ela é explicitamente tirada do nosso código principal e agora ela executa literalmente como uma configuração que está no próprio gateway. Essa abordagem tem bastante vantagens porque ela adiciona um nível de consolidação, né, para algumas decisões e implementações, como a questão de rede de segurança, potencialmente algumas decisões centralizadas para integrar com sistemas de autenticação, talvez até mesmo alguns pontos operacionais, como a parte de login e a parte de analytics. Mas tem muita coisa que essa estratégia ainda não resolve, como governança e ownership, documentação, publicação dessas APIs, o ciclo de vida delas, como que a gente descobre essas APIs, aspectos avançados de segurança, como a gente vai integrar com os silos de dados, como podemos fazer microorquestração, roteamento customizado, autenticação com múltiplos sistemas, aspectos de negócio, enfim, para uma abordagem muito mais completa, a gente vai, obviamente, utilizar a abordagem de API Management. Esse é o fluxo original, no qual a aplicação consome diretamente, né, a API que foi desenvolvida daquela forma embarcada, no qual a gente está colocando a interface e a lógica de negócio na mesma unidade arquitetural. API Management também é uma camada adicional que a gente adiciona entre o consumidor-cliente e o serviço que está sendo consumido, porém de uma forma muito mais completa. O primeiro aspecto é o runtime, que é o lugar onde as requests e respostas de fato fluem. Nesse cenário, a API, né, ou a interface ou o contrato, é definida como uma configuração ou uma lógica que está rodando no runtime mesmo. O runtime vai prover enforcement de políticas, governança e reuso de políticas, mediação, transformação e facilidades de debugging. Continuando, como que um parceiro de negócio ou mesmo um consumidor final descobre quais APIs estão rodando ali no runtime? A gente pode aí utilizar um marketplace ou um portal do desenvolvedor, onde a gente vai empacotar as nossas APIs como produtos e vamos publicá-las. Agora, um desenvolvedor de aplicativos pode descobrir as APIs disponíveis, checar a documentação, fazer um teste delas ao vivo e pedir credenciais para poder usar essas APIs. De posse dessa informação, o desenvolvedor então pode criar os seus apps que vão consumir as APIs que estão rodando ali no runtime. A camada analítica é extremamente importante. Não só os aspectos operacionais, como latência, taxa de erro, contagem de requests, mas também as métricas de negócio, como a experiência do desenvolvedor, engajamento e adoção. Todas essas métricas devem ser facilmente consumíveis e fáceis de ser acionadas. E as informações sobre as APIs? Quer dizer, os metadados das APIs. Quem é o dono de cada API? Quais são as dependências? Qual é o histórico das definições e as suas specs? Quais APIs estão sendo modeladas de acordo com as melhores práticas de design? O API Hub é o repositório central de metadados de API, onde todo esse tipo de informação vai ser armazenada. Como vimos antes, APIs podem ser vistos como porta que dão acesso aos ativos mais valiosos da sua empresa. É extremamente importante saber analisar o tráfego de API sendo enviado, identificar e, claro, bloquear, usando mecanismos avançados como modelamento, usando AI/ML, se o tráfego vindo é malicioso, se está vindo de botnets ou de outras fontes maliciosas. Segurança em camadas é sempre uma melhor prática. A gente pode proteger as nossas APIs ainda mais utilizando o AFS, como o do Google Cloud, que é o Google Cloud Armor, para prover proteção volumétrica de DDoS bem na borda da nossa rede. O combo de Cloud Armor, a nossa feature de Advanced API Security, que são os modelos e algoritmos dentro do AppD, e as diversas políticas nativas de segurança do próprio AppD, vão prover para a gente uma estratégia completa de segurança para garantir a segurança dos nossos ativos mais valiosos. E se a lógica da sua API precisar consultar alguma informação de uma fila Kafka, publicar alguma informação no SAP, ou talvez mandar um e-mail via SendGrid? Enquanto a gente sempre pode utilizar um código customizado no back-end para executar essas tarefas, o AppD também é uma plataforma integrada de API Management e Integração, ou IPaaS, Plataforma de Integração como Serviço. Quer dizer, para fazer o fulfillment de APIs que precisam interagir com filas, sistemas SaaS ou bases de dados, nós podemos disparar uma integração que pode executar tarefas
potencialmente complexas, paralelas, assíncronas, que vão conectar diretamente a esses outros sistemas usando conectores no-code. Finalmente, quanto aos aspectos de negócio. O Epid, por exemplo, pode empacotar as APIs como produto para reuso, definir SLAs de negócio customizáveis, dependendo da categoria de usuários, por exemplo, ou mesmo monetizar as APIs e os seus ativos digitais através das APIs, usando modelos pré-pagos, pós-pagos ou muitos outros estilos de monetização. Portanto, com essa abordagem muito mais completa para todos os aspectos, né, que estão relacionados ali a uma API, a uma estratégia de APIs de sucesso, o principal objetivo de uma plataforma de API Management como o Epid é habilitar esse crescimento muitas vezes exponencial na criação de novos canais digitais e também no número de usuários e aplicações que vão ser utilizados por eles. Para resumir, uma abordagem para APIs que usa API Management, como a plataforma Epid do Google Cloud, entende que APIs são críticas para a digitalização da nossa companhia e para a modernização, e, portanto, foca em resolver de uma forma muito integrada e escalável diversos aspectos relacionados às APIs e tudo que está em volta delas, além de um gateway muito básico. Então, a gente tenta resolver a questão do consumo, a questão da área de negócio, a questão de segurança avançada, governança, design, analytics, integração com plataformas de dados e SaaS e muito mais. De fato, tudo isso é extremamente necessário para ter uma estratégia de fato de sucesso para um programa de API. Mudando agora um pouco de tópico, vamos ver alguns dos principais casos de uso nos quais os clientes utilizam API Management. Enquanto muitas companhias de fato entendem, né, que uma abordagem API First é chave para uma transformação digital sustentável e mesmo para uma excelência digital, elas ainda adotam uma abordagem fragmentada para APIs. Então, diferentes áreas de negócios, squads, times adotam diferentes estratégias para as APIs, com diferentes implementações próprias, diferentes gateways, muitas vezes sem nenhum tipo de governança de APIs. Isso basicamente resulta, né, numa inconsistência, redundância e, no fim, desperdício de recursos e, no fim, dinheiro também. A criação de novos canais digitais é sempre desafiadora, porque quando a gente precisa compartilhar e usar as informações que vêm desses diferentes times, isso muito costumeiramente vai exigir para a gente uma integração manual, ponto a ponto, coisas one-off, que de fato vão ser muito devagar e muito suscetíveis a erro. Com o API Management, a gente pode criar interfaces que são sólidas e consistentes através das APIs, que vão ser facilmente descobríveis por todos, testadas e usadas. O issuing, né, de credenciais vai ser muito claro e a abordagem para criar novas aplicações, novos canais digitais vai ser muito mais facilitada. A gente vai ter um portal do desenvolvedor centralizado com toda a documentação de APIs e sandboxing. As APIs vão ter de fato uma governança e vão prover uma abordagem, uma experiência muito similar para todos ali utilizando essas APIs. Isso acelera muito a colaboração e a velocidade de criação de novas plataformas e endereça a agilidade que o negócio demanda. As empresas hoje em dia têm um ambiente heterogêneo e multi-cloud. Para trazer consistência para os sistemas, né, e esconder detalhes de implementação, como a nuvem, o sistema que está sendo rodando ali as diversas aplicações, a gente pode utilizar uma plataforma de API Management como o Epid para trazer uma consistência para quem estiver consumindo e interagindo com sistemas que obviamente são heterogêneos por si só. Hoje, as empresas têm grandes desafios com aplicações que são críticas para o negócio, mas precisam ser modernizadas. Epid pode ser utilizado como uma fachada para ajudar a acelerar diferentes estratégias de modernização para tais sistemas. Por exemplo, para sistemas que não podem ser migrados, modernizados ou quebrados de qualquer tipo ou forma, o Epid pode prover ali uma interface moderna e consistente na frente desses serviços. Assim, outros sistemas vão poder mais facilmente interagir com esse sistema legado através de uma interface mais limpa e mais moderna. Por exemplo, com mecanismos mais modernos de autorização. Uma segunda abordagem é para aplicações que estão sendo quebradas, né, em serviços menores, em microserviços, através aí da estratégia de estrangulamento. O Epid pode reduzir o risco do impacto e acelerar, né, essa evolução, provendo também uma interface consistente para outros sistemas que dependem desse serviço sendo quebrado, e fazer um roteamento dinâmico,
né, e quebrar esses requests de acordo com os novos sistemas, os microserviços, conforme eles vão sendo criados. Tudo isso de uma forma transparente para quem está, para as aplicações que dependem desse serviço. Uma terceira estratégia, finalmente, serviços que estão sendo modernizados podem estar sendo movidos, por exemplo, de on-premises para a nuvem, indo de um modelo IaaS para o modelo Kubernetes ou PaaS. A mesma estratégia, usando a estratégia de fachada e roteamento dinâmico dentro do EPD, pode também reduzir o risco, né, e desacoplar esses movimentos ou mudanças de tecnologia para os sistemas que dependem desses sistemas que estão sendo modernizados. Em negócios digitais modernos, gerar mais valor dos seus assets e serviços é muito comum que a gente faça isso, né, através de ecossistemas e plataformas. Pode ser um marketplace de varejo ou uma estratégia de Open Finance. Compartilhar e colaborar pode realmente ajudar as nossas empresas a atingir mais valor agregado para os nossos clientes finais. Isso pode ser utilizado numa estratégia de B2B ou mesmo de B2C. Com portais fáceis de utilizar, onde os nossos ativos digitais vão ser facilmente descobertos, acessados, testados, medidos e monetizados, uma abordagem de API First para novas aplicações, canais digitais ou mesmo de criação de novos negócios pode ser atingida. Interoperabilidade, né, com sistemas externos, por motivos de segurança e compliance, também podem ser atingidos por esse mecanismo. Toda empresa é uma empresa de dados. Dados podem ser consumidos de diversas formas, através de plataformas de BI, análise de SQL, frameworks de AI e Machine Learning. Uma forma interessante de consumi-los é prover, consumir e monetizar dados através de APIs. Nós podemos empacotar e modelar nossos dados como produtos, publicá-los em um portal e usuários finais e parceiros vão facilmente poder consumir esses dados e construir seus próprios aplicativos através de APIs fáceis de se utilizar e modernas. Os seus dados e modelos de AI e inferência são seus ativos digitais mais valiosos e o EPD pode ajudar você a expor, garantir a segurança, empacotar, gerenciar o consumo e, mais importante, monetizar tais ativos. Um outro caso de uso muito interessante é se você está construindo novas arquiteturas, né, modernas, distribuídas, baseadas em microserviços. O EPD pode também ajudar provendo interfaces consistentes, seguras e bem documentadas para acessar o seu Service Mesh. Então o EPD pode ser utilizado em conjunto com o seu Service Mesh para poder prover aí uma exposição segura, segmentação de microserviços através de Trust Domains, descoberta de APIs dentro do Mesh e muito mais. Agora que você entende o valor de APIs, o que é API Management e os principais casos de uso, como a gente pode começar? Na realidade, tudo começa mudando um pouco o nosso mindset, nosso racional padrão de como a gente pensa sobre sistemas. Tipicamente, a gente começa com a lógica de negócio, né, para a gente poder desenvolver alguma coisa nova. Como que eu vou modelar minha base de dados, quais classes, quais métodos eu vou implementar, quais stories, né, que eu vou implementar primeiro de acordo com os meus usuários. Claro, isso tudo é muito importante e necessário. Mas a mudança para API First significa que a gente vai começar o nosso foco sempre tendo o consumidor, o usuário final em mente primeiramente. Então, quando a gente começa a criar uma nova jornada de usuário, a gente sempre começa pensando onde a gente pode adicionar as nossas APIs? Como eu devo modelar tais APIs assim, né, para que a aplicação sendo utilizada pode ser fácil de ser criada e para desenvolver? Tem alguma API que já existe dentro da minha empresa que eu posso reutilizar para acelerar esse desenvolvimento? Que dados essa API vai poder consumir? Ou seja, é uma abordagem que eu estou pensando de fora para dentro. A gente foca primeiro na experiência do consumidor e nas interfaces, e as APIs que vão, né, habilitar isso antes de começar a focar muito nos detalhes internos de lógica de negócios ou base de dados. Nós, pessoas técnicas, né, temos uma tendência de começar a desenvolver os sistemas com foco na lógica de negócio, nos dados, e geralmente a gente pensa sobre a API apenas depois que tudo isso é feito. O problema disso é que isso pode resultar em interfaces de APIs, né, muito pobres ou muito complicadas. A gente pode modelar a API de acordo, digamos assim, com o esquema do nosso banco de dados, mas isso muitas vezes resulta numa API muito ruim, com muitas opções e métodos muitas vezes estranhos. Esse valor que a gente está mostrando aqui, essa imagem que estamos mostrando, é a cadeia de valor digital. Quando a gente está fazendo design, implementando as nossas APIs, muitas vezes a gente vai se ver em face de muitas perguntas e opções.
ao longo do desenvolvimento. APIs de sucesso realmente respondem essas questões sempre tendo em perspectiva a visão do usuário final, ou seja, como é que a gente pode fazer a experiência do usuário final ser melhor, ser mais rápida, ser mais segura. A gente sempre deve priorizar, então, o consumo, a interface primeiro, porque no fim das contas é onde, né, está o valor real e a razão primária para a gente estar construindo qualquer aplicação ou qualquer sistema em primeiro lugar. Resumindo, a gente deve sempre estar focando primeiro no lado consumidor. Finalmente, Apid e API Management não é uma ilha isolada. Casos de uso de vida real, comumente vão precisar de um conjunto de serviços para poder endereçar as necessidades dos nossos usuários finais. Veja aqui uma lista dos principais produtos do GCP que a gente comumente associa com projetos de API e integração de dados. É isso. Muito obrigado e até a próxima.